Os anjos são seres celestiais que servem no reino de Deus em diversas funções. A palavra anjo vem do latim angelus, que significa mensageiro, e designa a sua principal função. Deus criou os anjos para servirem no seu reino. Estes seres espirituais são mencionados nas 3 religiões abraâmicas: o judaísmo, cristianismo e islamismo. Segundo a tradição, existem 9 categorias de seres celestiais, divididos em 3 hierarquias com funções específicas e determinadas. A primeira hierarquia é formada por anjos que estão em contato direto com o Altíssimo. É composta pelos serafins, querubins e tronos. E a segunda é formada por dominações, potestades e virtudes, que dirigem os planos da eterna sabedoria. Sua função é comunicar aos anjos da terceira hierarquia os projetos do divino. São os responsáveis pelos acontecimentos do universo. E no vídeo de hoje, conheceremos os seres da terceira hierarquia, mais especificamente os 7 arcanjos de Deus. A palavra arcanjo significa anjo principal. Então, é fácil entender que o arcanjo é um ser celestial que possui o mais elevado grau de autoridade e poder entre os anjos. A Bíblia não menciona a palavra arcanjo no plural, e apenas dá nome a um arcanjo, Miguel. Por isso, muitos estudiosos defendem que Miguel é o único arcanjo que existe, embora a Bíblia não seja conclusiva sobre isso. Já a Igreja Católica reconhece apenas 3 arcanjos: Miguel, Rafael e Gabriel. No entanto, a ideia de 7 arcanjos, como um sistema, aparece no livro apócrifo de Enoque, que, embora não esteja no cânon judaico, é aceito por diversas religiões. No livro de Enoque, a mais antiga referência à ideia de 7 arcanjos, eles aparecem assim denominados: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Zeraquiel ou Saracael e Fanuel. Esses 4 últimos arcanjos não são mencionados na maioria das versões modernas da Bíblia, porque o livro de Enoque foi julgado não canônico no século IV da Era Comum. Por conseguinte, o Concílio de Roma de 382 da Era Comum removeu estes arcanjos de sua lista. Segundo o livro de Enoque, são estes os 7 arcanjos de Deus, e conheceremos um pouco mais sobre cada um a seguir. O nome Zeraquiel significa comando de Deus. Zeraquiel é o arcanjo do julgamento de Deus e o patrono do sacramento do matrimônio. Seu nome não é mencionado na Bíblia. Entretanto, segundo o livro de Enoque, Zeraquiel ou Saracael é um dos santos anjos que preside sobre os espíritos dos homens que transgridem. Saracael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. O arcanjo Raguel é conhecido como o anjo da justiça e da harmonia. Seu nome significa o amigo de Deus, e ele é responsável por fazer a vontade de Deus e introduzi-la nos relacionamentos humanos. Ele também é responsável pela vontade de Deus ser espalhadas também no céu. Raguel também se certifica de que a justiça esteja sendo empregada, e no mundo há um crime maior que todos, e cujos demais derivam dele. Esse crime é o crime de roubar. O arcanjo é então responsável por ajudar as pessoas a superarem os maus tratos e estabelecerem o respeito que elas merecem. Ele é um dos 7 arcanjos. Segundo alguns textos, ele é também responsável pela manutenção da ordem entre os anjos. Ele julga os que se rebelam contra Deus. O trabalho desse arcanjo é ter a certeza de que todos os anjos estejam no seu melhor comportamento. A representação de Raguel é vista geralmente com ele segurando um martelo de juiz.
Isso simboliza o seu trabalho combatendo a injustiça. No livro de Enoque, Raguel aparece como um dos 7 arcanjos que julga todos os que se rebelam contra as leis de Deus. Este arcanjo também é responsável por punir os pecadores e aqueles que levam o mundo físico à destruição. É ele quem libera os anjos que castigarão as pessoas que vão contra a vontade de Deus. Fanuel significa a face de Deus. Outras grafias incluem Paniel, Peniel, Penuel, Fanuel e Orfiel. O arcanjo Fanuel é conhecido como o anjo do arrependimento e da esperança. Na arte, Fanuel às vezes é retratado com ênfase nos olhos, o que representa sua obra zelando pelo trono de Deus, bem como seus deveres zelando pelas pessoas que se afastam de seus pecados e se voltam para Deus. O primeiro livro de Enoque descreve Fanuel lutando contra o mal, oferecendo esperança às pessoas que se arrependem de seus pecados e herdam a vida eterna. Quando o profeta Enoque ouve as vozes de 4 arcanjos na presença de Deus, ele identifica os 3 primeiros como Miguel, Rafael e Gabriel, e então diz: "E o quarto, que é responsável pelo arrependimento e esperança dos que herdarão a vida eterna, é Fanuel." Enoque 40:9. Alguns versos antes, Enoque registra o que ouviu da 4ª voz, dizendo: "E a primeira voz que ouvi afugentando os satãs e não permitindo que eles passassem na frente do Senhor dos Espíritos para acusar aqueles que habitam na terra." Enoque 40:7. Os manuscritos judeus e cristãos não canônicos, chamados de oráculos sibilinos, mencionam Fanuel entre os 5 arcanjos que conhecem todos os males que os humanos já cometeram. O livro apócrifo cristão, O Pastor de Hermas, nomeia Fanuel como o arcanjo da penitência. Embora Fanuel não seja mencionado pelo nome na Bíblia, os cristãos tradicionalmente consideram Fanuel como o anjo que, em uma visão do fim do mundo, toca uma trombeta que conduz outros anjos clamando em Apocalipse 11:15, dizendo: "O reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e de seu Messias, e ele reinará para todo o sempre." Fanuel é considerado o líder do grupo de anjos Ofanim, os anjos que guardam o trono de Deus no céu. Visto que Fanuel também é tradicionalmente o arcanjo dos exorcismos, os antigos hebreus fizeram amuletos de Fanuel para usar ao invocá-lo contra espíritos malignos. Em hebraico, seu nome significa Luz de Deus. O arcanjo Uriel representa a luz divina em meio às trevas. Apesar das várias passagens no Antigo Testamento, o nome Uriel é citado pela primeira vez no livro de Enoque. O arcanjo aparece ainda no livro apócrifo de 2ª Esdras. Outros nomes para Uriel são Oriel, Auriel e Uziel. No entanto, ele também é conhecido como o Príncipe do Sol, o Anjo da Presença, o Arcanjo da Salvação e o Patrono da Profecia. Conhecido como o Príncipe das Dominações, no livro de Enoque, Uriel é enviado por Deus para avisar Noé sobre o dilúvio que se aproxima. Também chamado de Anjo das Profecias, Uriel surge sempre para trazer mensagens ou revelações do Senhor. Em algumas escrituras, Uriel é chamado Anjo da Morte, e seria ele o responsável pelo episódio das 10 pragas do Egito. Segundo os registros, foi Uriel quem verificou as portas marcadas com sangue de cordeiro para evitar a morte do primogênito daquelas famílias. Detentor da sabedoria divina, a imagem de Uriel, que aparece sempre rodeado de miríades de anjos, se apresenta como um anjo que traz consigo o poder da luz. Há quem diga que este arcanjo é dono também dos raios. Uriel traz em uma das mãos um livro ou pergaminho, representando a sabedoria e a verdade de Deus. Na outra, o arcanjo traz uma chama. Dizem os antigos, a chama significa que Uriel usa o elemento fogo
para trazer a felicidade para as pessoas. Uriel é identificado na angeologia moderna cristã regente do Sol, chama de Deus, anjo da presença divina, arcanjo da salvação, entre muitos outros nomes. No entanto, independentemente disso, Uriel é o anjo da transformação. Rafael é o nome de um arcanjo comum das religiões judaica, cristã e islâmica, responsável por executar todos os tipos de cura. Enviado por Deus para curar em seu nome, Rafael significa Deus cura. Em hebraico, a palavra correspondente a médico é Rofe, e o sufixo El significa Deus. Assim, interpretando o nome, Rafael significa aquele que cura em nome de Deus. Segundo a tradição, o arcanjo Rafael é o chefe dos anjos da guarda, o anjo da providência divina e o senhor da cura celestial. Por estes motivos, tornou-se padroeiro dos sacerdotes e dos médicos. Também é o responsável pela condução dos fiéis ao caminho da cura, que, para os católicos, é a paixão de Cristo. A história de Rafael está registrada no livro apócrifo de Tobias. O livro narra o encontro de Rafael com Tobias, quando este último era jovem e peregrinava sobre as terras de Cristo. Segundo a narrativa, Rafael toma a forma humana e se encontra com um homem hebreu chamado Tobias, cujo pai havia ficado cego. Rafael se apresenta pelo nome de Azarias. Tobias até desconfia de sua origem, mas o arcanjo Rafael lhe fornece uma suposta genealogia, dizendo que seu pai se chamava Ananias. O livro diz que o anjo Rafael ajudou Tobias em seu caminho. No rio Tigre, Tobias conseguiu pescar um peixe que havia lhe atacado. Então, Rafael lhe ordenou que preservasse o coração, o fígado e o fel do peixe. Durante a viagem, Tobias acabou ficando noivo de uma mulher chamada Sara, que na realidade era sua prima. Essa mulher era atormentada por um demônio que matava seus maridos na noite de núpcias. Aconselhado pelo anjo Rafael, Tobias queimou o coração e o fígado do peixe na noite de núpcias, para espantar o demônio para longe. Depois, quando ele voltou para casa, Tobias ungiu os olhos de seu pai com o fel do peixe, e o homem foi curado. O anjo Rafael desapareceu e Tobias não teve mais contato com ele. A passagem justifica porque em muitas fraternidades religiosas o arcanjo Rafael foi considerado como o único anjo que caminhou sobre a terra. O registro, no entanto, não consta na Bíblia protestante e aparece apenas no cânon católico. O arcanjo Rafael não é mencionado no Novo Testamento, mas algumas tradições o identificam como o anjo que agitava as águas no Evangelho de João. Rafael também é figura proeminente nos costumes do judaísmo. Segundo o mesmo, ele é um dos 3 angelicais que visitaram Abraão antes da devastação física de Sodoma e Gomorra. Já no livro de Enoque, o arcanjo Rafael é citado ao lado de Gabriel, Miguel e Fanuel, como sendo um dos 4 maiores anjos de Deus. No capítulo 10 do livro de Enoque, Deus ordena a Rafael que prendesse o anjo caído Azazel e o lançasse no abismo até ao dia do julgamento. Novamente, o Senhor disse a Rafael: amarra a Azazel mãos e pés, lança-o na escuridão e, abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele, arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre. Cobre sua face, para que ele não possa ver a luz, e no grande dia do julgamento, lança-o ao fogo. Depois, ele também é citado como um dos 7 principais anjos. Segundo esse livro, sua função seria presidir sobre os espíritos dos homens. O arcanjo Gabriel é citado pela primeira vez no livro de Daniel, na Bíblia hebraica. Conforme as Sagradas Escrituras, Gabriel é o responsável pelas mensagens divinas. Pertencente à terceira hierarquia dos anjos,
junto com Miguel e Rafael. O nome Gabriel é de origem hebraica e pode significar o homem de Deus ou Deus é o meu protetor. Ele é o mensageiro sagrado e o arcanjo da sabedoria, revelação, profecia e visões. No Novo Testamento, Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias para lhe trazer a notícia de que teria um filho chamado João Batista. Gabriel ainda apareceu para Maria para avisá-la que logo seria a mãe de Jesus Cristo. Como todo anjo, Gabriel é um ser espiritual que possui inteligência e capacidade moral, isto é, ele possui pessoalidade. Apesar dos seres angélicos serem espíritos, portanto incorpóreos, a Bíblia diz que eles possuem o poder de se manifestar de forma visível. O anjo Gabriel se manifestou dessa forma quando apareceu aos homens de Deus na Bíblia. Apesar de não fornecer muitos detalhes, Daniel diz que Gabriel foi apresentado diante dele como com aparência de homem. A construção da expressão usada no idioma original do texto de Daniel transmite o sentido de um homem poderoso. Daí vem o provável significado do nome Gabriel como sendo homem de Deus. Segundo o livro de Enoque, antes do dilúvio destruir toda a terra, Gabriel foi enviado por Deus para incitar a discórdia entre os gigantes, para que perecessem por mútua matança. O mesmo livro ainda revela que Gabriel preside sobre o paraíso e os querubins. Nas religiões islâmicas, o anjo Gabriel teria sido o responsável por revelar as profecias que deram origem ao Alcorão. Miguel é considerado um dos mais poderosos anjos e o mais famoso dos guerreiros de Deus contra o mal. Junto com os arcanjos Gabriel e Rafael, formam a mais alta hierarquia dos anjos. Em hebraico, Miguel significa algo como aquele que é similar a Deus, interpretado como quem como Deus, no sentido de semelhante a Deus. A história dele é bem difundida e descrita nas escrituras sagradas com riqueza de detalhes, incluindo todas as grandes batalhas de Miguel. Esse anjo é considerado guerreiro, príncipe e guardião celeste. Por conta disso, ele tem o cargo de chefe do exército angelical, sendo o responsável por defender o trono dos céus. Por todas essas características, Miguel é conhecido como o arcanjo da justiça e do arrependimento, sendo relacionado sempre a um combate das forças do mal. Seu nome é citado 5 vezes nas escrituras sagradas, sendo pela primeira vez mencionado no livro de Daniel, quando o príncipe da Pérsia, no caso Satanás, fez oposição ao anjo Gabriel, enviado pelo Senhor para dar uma resposta ao profeta Daniel. Miguel foi quem lhe ajudou. Nesse mesmo texto, é enfatizada a posição proeminente do arcanjo Miguel no exército celestial. Ele é designado pelo outro anjo como sendo um dos primeiros príncipes. Depois, o anjo indicou uma conexão entre Miguel e o povo de Israel. Ele disse a Daniel que Miguel era o vosso príncipe, mas, na sequência do texto de Daniel, essa posição protetora de Miguel ganha uma proporção maior. Numa visão escatológica que culmina no dia do juízo de Deus, o arcanjo Miguel foi identificado como o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do teu povo. Então, é no Novo Testamento que lança luz sobre essa designação. O livro do Apocalipse registra uma grande batalha em que o arcanjo Miguel liderou o exército dos anjos de Deus contra Satanás e seus anjos. O arcanjo Miguel também é mencionado na carta de Judas. O escritor bíblico fala sobre um episódio em que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás acerca do corpo de Moisés. Parece que Deus encarregou Miguel de sepultar o corpo de Moisés, e em algum momento Satanás lhe fez oposição. O autor bíblico destaca que Miguel se limitou a dizer: "O Senhor te repreenda",
Esse episódio não está registrado no Antigo Testamento, mas apenas num livro apócrifo chamado de Ascensão de Moisés. Mas o fato de ter sido citado por Judas significa que, obviamente, esse caso específico aconteceu. Alguns estudiosos argumentam que Miguel deve ser identificado como sendo uma referência a Cristo. Eles alegam que é atribuída uma posição muito exaltada ao arcanjo Miguel na Bíblia para que ele seja simplesmente um anjo. Mas a Bíblia nunca diz que Miguel é um designativo da segunda pessoa da Trindade. Assim, a identidade de Miguel com Cristo não passa de uma conjectura sem um fundamento sólido. Na verdade, a Bíblia fornece muito mais indícios de que o arcanjo Miguel jamais deva ser confundido com o Filho de Deus. Por mais que os anjos sejam seres poderosos, a Bíblia afirma a superioridade de Cristo sobre todos os anjos. Os anjos são identificados na Bíblia como servos, enquanto Cristo sempre é identificado como o Filho de Deus. Segundo o livro de Enoque, Deus enviou o arcanjo Miguel com uma mensagem de juízo ao anjo sentinela Samiasa, o líder dos 200 anjos que desceram à terra e, tomando esposas para si, geraram uma raça de gigantes. Conforme narra o livro, Deus permitiu a estes anjos que vivessem na terra com suas esposas por mais 500 anos. Durante esse período, eles veriam a destruição de todos os filhos que geraram, e após os 500 anos, todos seriam presos pelo arcanjo Miguel embaixo da terra por 70 gerações, até ao dia do julgamento. A Miguel, igualmente, o Senhor disse: vai e anuncia seus próprios crimes a Samiasa e aos outros que estão com ele, os quais têm se associado às mulheres para que se contaminem com toda a sua impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento e da consumação, até o julgamento cujo efeito que dura para sempre seja completado. Enoque 10:15. Ainda segundo o livro de Enoque, Miguel é um dos santos anjos que preside sobre a virtude humana, comandando as ações. A figura de Miguel é extremamente emblemática. Pode-se dizer que nenhum outro anjo ou arcanjo representa de maneira tão clara a luta do bem contra o mal. Nas imagens ou estátuas de Miguel, ele sempre aparece derrotando Satanás. Por conta disso, está sempre acompanhado de sua espada e armadura, demonstrando-se pronto para a batalha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E se sim, deixe sua opinião, like e inscrição para não perder nenhum vídeo. Até a próxima. Obrigado.